da produção Cheia TV. Cheia TV continua a ser encabeçada aqui pelo evangelista Cardoso Capingala. Hoje vem sem o Tiago Sujamba. Tiago Sujamba está ocupado. Aquele abraço, nosso catequista peludo. Jovem astuto e muito batalhador, muito colaborador para esse magnífico programa. Falando do Cardoso Capingala evangelista, está acompanhado com Domingos Lima, Estevão Cassongo, Alfredo Constantino José, a.k.a. Carboss. É boss, padrinho recentemente. Um dos grandes pilares da juventude do centro número 11. Não tem problema financeiro, já doou aqui. Vai doar mais, estou contigo e não te largo, grande Carboss, você é nosso. Meus amigos, queremos reforçar que no dia 12, isto é, já nesta quarta-feira, segunda edição do Grande Entrevista. Nada mais, nada menos melhor que o número 1 da Igreja Cheia em Luanda. Reverendo João Pascoal. 3 mandatos consecutivos na Igreja Cheia da Palavra de Deus em Angola. Este terceiro mandato que criou caos em alguns líderes. Ele vai falar conosco também na quarta-feira. Por que, Ti Pasquale? Por que insistiu o terceiro mandato, hein? E muito mais. Tem muita coisa boa aqui que vai acontecer na quarta-feira. O nosso magnífico reverendo João Pascoal, que eu mando um grande abraço. Ele disse que foi uma honra ser convidado, está a acompanhar o nosso programa. Está hoje a levar a Igreja Cheia a nível de Luanda. É pastor provincial da Igreja Cheia em Luanda. É. Nós queremos rapidamente fazer o apelo à Direção Nacional da Juventude, que vai celebrar o 45º aniversário de existência. Evangelista Enoque de Oliveira vai dar o boda de 45 anos de existência. Por favor, evangelista Enoque de Oliveira, 45 anos é muito. Manda a vossa doação aqui no nosso programa. Nosso diretor de Jovem Provincial, Hilário Sapalo, 45 anos é muito. Manda a vossa contribuição, vamos para o IBA. IBA, grande coliseu, tem qualidade, teto falso, mosaico. Vão conseguir sim mandar o vosso envelope de contribuição. Bom, vamos à nossa conversa. Nós temos magnos 4 convidados para hoje. No nosso estúdio ainda 3. Um está a caminho. É convidado para hoje o nosso pastor Marcelino Cunjuca, pastor Alexandre Cachicote, presbítero Hungo Barros e o grande evangelista Ezequiel Xandaluvava. Ezequiel vem da província da Huila. Atenção, só para sentir o nosso impacto. Huila está a acompanhar a nossa atividade. Grande abraço à juventude da Huila. Estive recentemente na Huila, Miseu Balundo e os demais jovens da província da Huila. Aquele abraço, Deus seja louvado. A nossa conversa hoje não foge muito da natureza que tivemos o final de semana passado. Nós, na edição passada, falamos entre lar e o altar, o que é prioridade. Quanto ao pastor, né? Então, eu, como evangelista Benguino Malaquias, o que é preferível? Abraçar aquele trabalho, a minha corrida laboral, que se calhar 200 mil kwanzas tenho recebido durante o final do mês, ou a igreja que é para, vamos entender, os membros são aqueles, então vamos receber apenas 20 mil para ficar todos os dias na igreja. É hoje esta conversa. Vamos então, sem demora, saudar os nossos convidados. Tenho na minha esquerda o grande presbítero Hungo Barros, meu líder. Boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor. Muito boa noite, paz do Senhor. Muito obrigado pelo convite. Nosso líder está preparado, hein? Estamos sim preparados. Maravilha. Do outro lado, que vem da província da Huila, nosso líder, evangelista Ezequiel Xandaluvava. Boa noite, bem-vindo à paz do Senhor. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para dar o nosso parecer consoante este tema
atual e atuante. Graças a Deus. Bem preparado. Graças a Deus. Maravilha. Pra quem- Como é que está a província da Huila, Cristo Rei? A província da Huila, graças a Deus, está boa. Uhum. Fomos agraciados por chuvas esta semana. Uau, uau, O uau. Cristo Rei também continua ainda forjado em nos abençoar. Maravilha. Estamos aqui. Deus seja louvado. Muito obrigado, nosso caríssimo evangelista. Do meu lado direito está o nosso pastor jovem astuto. É uma das grandes referências a nível de Luanda da Igreja Cheia. Pastor Alexandre Cachicote, boa noite. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Pai do Senhor, amado evangelista, bem-vindo. Amém. Boa noite. Obrigado pelo convite. Aproveitar a saudar os meus colegas do painel. Está preparado, pastor? Graças a Deus. Estamos Maravilha. aqui para dar o nosso contributo. Vamos começar pelo nosso pastor jovem. Epá, não sei porque que ele foi receber essa ordem sacra, se é por força maior, se ele queria, não queria, mas a verdade é única que essas ordens sacras, querendo ou não, nos coloca numa posição que às vezes precisamos responder algumas situações que assolam a igreja e não só. Uma delas é essa. A pergunta é para os três, mas vamos começar aqui pelo pastor Alexandre Cachicote. De forma assim franca e honesta, o que seria a prioridade? Não é abraçar esse papel da igreja, sobreviver do sustento da igreja, ou também Deus que tem que entender que o número de família é maior e às vezes os business na rua ou fora da igreja são prioritários, né? Vamos começar pelo pastor. O que seria que mais sensato até? Bom, é uma excelente questão. Maravilha. E olha que ela tem sido motivo de debates já há muito tempo nas igrejas. Maravilha. Porém, não lhe digo qual seria a melhor, porque as duas obedecem o melhor à Bíblia, as duas têm bases bíblicas. Tanto uma como a outra, para serem usadas, depende de fatores. Depende de fatores. Fatores esses, estamos a falar de fatores bíblicos, estamos a falar práticos e contextual. Não podemos dizer que quem quer viver integralmente da igreja seja o melhor modelo, ou aquele que vive da igreja, mas tem um outro emprego, que podemos chamar de pastor bivocacional. Qual é o melhor? Não digamos qual é o melhor. Temos que olhar para estes fatores. Através desses fatores, veremos qual é o modelo real para ser colocado numa determinada igreja. Maravilha. Porque uma igreja pequena que ainda não atingiu a maturidade que devia atingir, nós não vamos colocar um pastor a tempo integral. Não vamos. Esse é um dos fatores. Tamanho da igreja. Números de fiéis, etc. É como a igreja produz, é isso? Certo. E o tipo de fiéis que temos. Porque precisamos ver qual é o nível de educação, não é, dos fiéis, não é? Seja bíblico como não, para então também colocarmos este modelo em funcionamento. É um dos fatores. E outro fator que não pode se esconder é condição financeira. Esse é um fator sine qua non, porque para colocarmos alguém ficar de tempo integral na igreja, precisamos sustentá-lo. É verdade que primeiro vem o chamado, depois vem o sustento. Logo, temos que ver nesses fatores. Esses fatores vão fazer com que chegamos à conclusão realmente qual é o modelo a ser colocado em prática, seja ele integral como pastor bivocacional. Maravilha. Nesse caso, aquilo que for a demanda numérica de fiéis na igreja também pode influenciar
taxativamente no que diz respeito à própria aplicabilidade desses termos. Ou seja, para que nós apliquemos aqui a situação de pastor a trabalhar em tempo integral, é necessário avaliar, não é, a produtividade da igreja, quer em termos de oferta, dízimo, etc. É mais ou menos nesta linhagem. Certo, precisa se fazer um censo. Uhum. E é um trabalho que deve ser feito a partir da base. Mas uma igreja que já existe há mais de 60 anos, há igrejas nessas situações. Realmente, realmente. Mas vamos chegar ali, vamos chegar ali. Eu queria. A segunda pergunta é esta, mas vamos ainda passar as palavras aqui ao nosso presbítero melhor. O que seria mais viável do ponto de vista ético, não até espiritual, para priorizar? O desafio da igreja, trabalhar para a igreja, ou a igreja tem que entender aquilo que é a nossa realidade, que o dia às vezes não chega para nos pagar, então tem mesmo que abraçar a minha corrida laboral. Prontos, para dar resposta a esta pergunta, primeiro precisamos saber, na verdade, a pessoa em si, o pastor, não é? Ok. É uma pessoa que representa ou pastoreia um rebanho, uma igreja, uma congregação, um centro. No entanto, sendo um líder, essa pessoa, por si só, poderá ter família no momento em que é logo chamado, como também poderá não ter. Ok. Tendo Certo. família, necessariamente vai precisar de medir, no caso, a prioridade, escolher a prioridade. Se vai trabalhar no sentido integral para a igreja ou vai trabalhar no sentido bivocacional. No entanto, a pergunta torna a ser aqui pertinente porque o pastor vai precisar ter discernimento se vale a pena trabalhar de forma integral e se trabalhar de forma integral vai corresponder às expectativas financeiras em termos de necessidade da própria família que ele já tem ou não. E se não, ele precisa ser sincero consigo mesmo primeiro e certo, e depois ser sincero, sim, porque não adianta assumir um compromisso para que depois você fiques a resmungar que a carga está pesada, que tem necessidades que a igreja não consegue suprir. Então é necessário que tenha a amabilidade de poder reconhecer que é necessário fazer um trabalho no sentido bivocacional, porque a pessoa em si, nós, quando olhamos nesse assunto, vamos logo viajar na pessoa de Paulo, por exemplo. Paulo, mesmo sendo apóstolo de Cristo, ele não deixava de fazer os seus trabalhos. A história nos remonta, nos traz o conteúdo, nos traz conhecimento de que Paulo, mesmo sendo apóstolo de Jesus, mesmo tendo um povo para pastorear, mesmo tendo um povo para conduzir, mesmo tendo um povo para ensinar, Paulo ainda fazia trabalhos extras. Isso porque Paulo nos ensina que este ato de trabalhar no sentido bivocacional para a igreja e para trabalho secular remeteria à igreja mais leve, no caso, em termos de responsabilidade. Porque precisamos ser sinceros, precisamos reconhecer que atualmente as coisas estão muito mais difíceis do que anterior. Então, Mas anterior também Paulo já recebia apoios, né? Há quem diga que Paulo já recebia apoio de algumas igrejas, certo, etc, certo. etc. Mas ainda assim, eu acredito que, maduro que era, Paulo preferia mostrar que não dependeria necessariamente ou somente da igreja. Isso ficaria leve, não é, a responsabilidade da igreja para com o sustento de Paulo. Então, hoje, não é a mesma coisa que nós podemos fazer ao escolher a obra. Precisamos escolher a obra necessariamente porque primeiro vem a obra, como disse aqui meu colega de painel. Primeiro vem a obra, mas vindo a obra, precisamos pensar também. A obra está capaz, no ponto de vista financeiro, para sustentar a nossa família como homem, integrantes numa sociedade, como integrantes numa sociedade, como homem, pai de família, e olha que a família olha para o pai como o provedor.
Maravilha. E se não olharmos nessa responsabilidade como provedor das nossas famílias, então acreditamos que estaríamos a cometer vários pecados, aqueles que, digamos, pecados de resmungar. Então, resmungar quando às vezes, por causa da carga que está pesada, muitas vezes é tomada pela precipitação na escolha. Então, digamos que a escolha dessas duas particularidades depende muitas vezes de nós ou também da própria parte de Deus, no caso. Então precisamos priorizar ou escolher. Se a igreja tem a capacidade financeira, Ok. podemos trabalhar de forma integral. Mas atenção, não podemos ter expectativa, ou os pastores, no caso, que pretendem ou trabalham já nisso, não podem ter uma perspectiva além daquilo que é a capacidade da própria igreja local em poder suprir a necessidade do pastor. O que devemos, na verdade, é analisar se vale a pena trabalhar no tempo integral ou Essa vocacional. análise tem muito a ver com aquilo que é o número de fiéis, o próprio estado atual da própria igreja. Vai muito em conta, em função do número de fiéis, Hum. como também pode ir muito em conta em função do nível social aonde está localizada a igreja. Por exemplo, podemos ter uma igreja, digamos uma congregação, onde tenha 250 membros. Uhum. E esses 250 membros, a igreja está situada num bairro recôndito, onde o nível social Em vez de sim, ofertarem mesmo uns 5 mil, 4 mil, certo. trazem mandioca, batata, Isso, etc. isso. É. E podemos também ter uma igreja, por exemplo, no centro da cidade, onde o nível social já consegue mais ou menos ser um pouquinho equilibrado, por exemplo, com 150 ou 180 membros efetivos. Então, esses 180 podem superar no ponto de vista de oferta Sim, em sim, relação sim, sim. ao que eu citei anteriormente. Então, não vamos só analisar no ponto de vista numérico do membros da igreja, mas como também o nível social. E muitas vezes não é pelo o número também do existente numa certa congregação, mas pela capacidade organizativa, qualidade organizativa da própria igreja. Existem igrejas que estão implantadas, por exemplo, há 50 anos, há mais de 50 anos, há 30 anos, há 20 anos. Essas igrejas podem não necessariamente submeter a responsabilidade da igreja local para poder suprir a necessidade do pastor. Assim como o apoio pode vir dos órgãos centrais desta igreja, no sentido de apoiar a missão naquele lugar onde estiver a trabalhar o pastor. Então, importa aqui que olhemos para esses 2 ou 3 aspectos. Primeiro, 2 aspectos, aliás, numérico, não é? Membros da igreja, e olharmos no ponto de vista organizativo e das próprias estruturas centrais da igreja que estiver a ser pastoreada. Maravilha. Evangelista Jandalová, Certo. a pergunta é a mesma. Continuamos naquela, né? O que é que parece ser prioridade? A igreja ou os nossos trabalhos seculares? Amém. Queríamos concordar com o parecer dos colegas, os Uhum. amados pastores. Na verdade, escolher oportunidade, tudo vai depender também da realidade, não só, se calhar, da igreja, como também da qualidade dos fiéis. Ok. Isto ok. conta muito, isso tem a ver. Porque quem é o pastor, afinal de contas? O pastor é aquele que está em frente de todos, é aquele que luta, aquele que dá vida, é aquele que leva a mensagem de Cristo para as pessoas. Então, além do chamado, que é uma vocação divina, não é? Vimos já, desde já no Antigo Testamento, que todos aqueles que trabalharam pelo templo, não é? Tinham sustento digno pelo templo. Então, porque o pastor estará ali dando a sua sapiência, o seu saber, e também tem a sua responsabilidade familiar. E Paulo, o exemplo sacerdócio bivocacional, dá conselhos vários nas suas cartas a termos cuidado com a responsabilidade familiar.
É um chamado divino, é uma responsabilidade divina, mas também temos outro lado, que se porventura, não é, lesamos esse lado, o nosso chamado, não é, entra em colapso, não é? Mateus 10:10 nos dá a garantia de que onde nós tivermos ou depositarmos o nosso tempo, a nossa fé, onde depositarmos a nossa inteligência, de ali possa nos vir algum resultado para satisfazer também as necessidades familiares. Porque o mesmo Paulo, lá em Timóteo, quando dá instrução no seu filho, no sentido de organizar a igreja, ele dá variedíssimas chamadas de atenção com a família. E ele diz que todo aquele líder, todo aquele obreiro, todo aquele pastor, todo aquele que ministra, todo aquele que leva a mensagem de Deus, se não tiver cuidado, se não for bom administrador, se não for bom pai de família, é um péssimo obreiro. Então, devemos aqui levar os dois pontos a peito, porque um bom líder, um bom pastor é um bom pai. E um bom pai é um bom pastor. E se porventura o sustento da igreja é uma justiça, uma justiça. E são dois pontos importantes, indispensáveis, que carecem de muita responsabilidade ao refletir e me a responder. Porque existe a ponderação dos interesses em jogo e estado de necessidade. O que quer dizer? As duas coisas são importantes, mas nada puxa a outra. A Bíblia várias vezes vai dizer que não só do pão viverá o homem, mas em contrapartida, em função da nossa realidade, principalmente, digo aqui em Angola, há que se puxar algum juízo de valor, não é? Porque onde você perder algum tempo, outra coisa fica por trás. Então, é importante olharmos nesta realidade. Quando eu digo de qualidade dos membros, é reconhecer, não é? É reconhecer o trabalho feito por essas pessoas que oram por nós, por essas pessoas que intervêm em quase todo o sentido por nós, porque o pastor é aquele que dá vida pela sua ovelha. Então, o sustento digno da igreja não é apenas um reconhecimento, como é uma justiça daquele que perde tempo em preparar as boas novas, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que intervém direita ou indiretamente na vida dos membros. Vamos supor que um pastor, conforme disse o nosso presbítero, não é? Um pastor que tem a sua igreja na zona recôndita, não é? Que precisa, que ele entendeu a missão, que ele entendeu o chamado, que ele entendeu a responsabilidade divina, que ele entendeu que ele está ungido para levar a mensagem, que vive lá nos confins, que vive lá naquelas zonas onde temos problemas não só de rede, problemas de transporte, outros problemas acessórios. Vamos supor que tem um membro, tem um irmão, tem um jovem que carece da presença do pastor e a distância é longínqua. Como é que fica o pastor? Não tem sustento, não tem um meio, não tem transporte, não tem telefone. Devemos reconhecer, não é? A caridade, a entrega, o bom senso, o espírito de bom samaritano que o pastor tem, não é? De pegar na sua bota, no seu sapato, ir a pé, percorrendo, levar, se calhar, o bocadinho que ele tem, a fé que ele tem, não é? A certeza, a presença magna dele lá, não é? Neste irmão. Então, uma igreja que honra, não é? Chama-se honra reverencial, porque se olharmos praticamente, taxativamente, para uma remuneração, não temos nenhum valor para reconhecer os feitos destes grandes homens de Deus. Eu quero pegar nesse argumento. Veio-me uma pergunta. Vamos aqui, sem querer tapar o sol com a peneira. Perguntei para os três. Vamos olhar para um líder, tá ali nos 30 e está lá bem perto dos 40. Então, se calhar já tem 40 anos, muito distante ainda dos 50. Tenha pelo menos 2 ou 3 filhos. Os filhos já estão aí a fazer o ensino médio. Mas as igrejas são capazes de sustentar uma família do gênero. Falo do seguinte: se eu, como pai, deixar de trabalhar
para me focar na igreja? Que salário mais ou menos a igreja pode garantir? Que potencial financeiro a igreja pode garantir para que eu consiga pagar o ensino médio dos meus 3 filhos, comer, vestir, irmão, e ter alguma coisa que dá para passear com a família, etc, etc. Portanto, por que eu faço essa afirmação? Existem igrejas que existem há mais de 60 anos. Uma até celebrou-se recentemente, 61 anos de existência. E ainda está nessa luta de pastor, não sei que tempo integral, etc. A dificuldade só de pagar o próprio pastor e pagar só para comprar fumo e arroz. Com essas dificuldades, primeiro, existem igrejas com esse calibre financeiro de segurar uma família assim, pai, filhos, o pai, né, nesse caso o pastor, recebe dinheiro suficiente para a mulher manter-se bonita, linda para me agradar, formação dos filhos, vestir bem. As igrejas, existem igrejas com esse calibre financeiro, mano. E se existe, qual é o método então que está aqui a usar? Porque depois vamos dar conta, pá, que ninguém vai aceitar se arriscar, mano. Dá a sensação que às vezes estamos aqui ainda jovens evangelistas, o nosso evangelista Xanda Louvava, se calhar nos seus business, no seu corre-corre, mensalmente, tem uns 200, 300, 1000 kwanzas, por exemplo, arroz agora saco está não sei quantos mil. Você vai lhe dizer, deixa isso, vem na igreja. Não, mano. Se existe, primeiro, existe igrejas com esse calibre financeiro e que métodos, então, utilizar para a igreja conseguir esses recursos de sustentar os membros. Vamos começar aqui pelo nosso pastor Alexandre. Sempre um prazer. Sim, a resposta é sim, se existe ou não, existe. Existe igreja. Paga mesmo bem, vale a pena mesmo largar os meus business para ser pastor. Existe, não nessa condição que colocas. Não nessa condição. Igrejas há que implementaram o tempo integral desde a sua essência. Foram ensinando os membros. Estão todos eles doutrinados. Lá não há perseguição se o pastor comprou isso, aquilo. É através da nossa oferta ou do nosso dízimo. Não é isso. Há pastores em Angola que vivem só da igreja. Mas atenção. O pastor que está no tempo integral não pode chegar a rico. Não pode chegar a rico. Outra porque ele tem, a Bíblia está a dizer que basta ter a vestimenta e o sustento é o suficiente para ele. Porque o tempo integral é uma questão de fé. É uma questão de fé. Repito o que eu disse no princípio. Primeiro vem o chamado, depois o sustento. Salomão foi rico. Depois o sustento. Portanto, existe. Agora, igrejas há que, já depois de um bom tempo, acham em trocar o modelo. E aí encontramos vantagens e desafios. Há igrejas que tentaram trocar o modelo e não conseguiram. Não conseguiram porque a maior parte dos pastores já oferem um estatuto e que se abraçarem este modelo, a igreja não tem condições para sustentar aquilo que é a sua família, aquilo que é a sua renda mensal. Não tem. Portanto, aquilo que dissemos no princípio, se não observamos esses fatores, logo falhamos na implementação. O segredo está na reeducação da própria igreja. Precisamos ensinar. Nós temos que ensinar. A igreja deve compreender que quem trabalha do Evangelho deve comer do Evangelho. Lucas 7, 3 Lucas 10 a 7 é claro. Agora, a O igreja trabalhador merece o seu salário.
a igreja não tinha que crescer, por exemplo, mais do que aprendermos que é necessário ensinar, né? Aprendermos que é necessário nós sustentarmos nossos líderes, a igreja não tinha que inicialmente crescer financeiramente. Não, ela deve crescer nesses dois aspectos. Porque quando a gente está a ensinar, quando nós levamos a palavra para aqueles, quando vamos cumprir o ID, nós não vamos logo com o assunto financeiro. Porque se assim fosse, olha que as nossas igrejas estariam às moscas. Porque o primeiro elemento for finança, meu caro evangelista, não teremos pessoas na igreja. Porque aí o primeiro interesse é tirar o dinheiro no membro. Logo, quando alguém crê e sabe que o pastor deve ser sustentado pela igreja, então esse não deixará de dar os seus dízimos e não deixará de dar as suas ofertas segundo as bênçãos que o Senhor deverá lhe conceder. Maravilha. Presbítero, existem mesmo igrejas com esse calibre financeiro? Porque é uma responsabilidade, mano. Nós estamos aqui a pensar só dar dinheiro no pastor, mas ele dá quanto? Ele tem mulher, tem filho, tem que passear, tem que comer bem. Isso. Vou-lhe responder essa pergunta com bases bíblicas, não é? Ok. Na verdade, dizer que existe, não consigo, pelo menos aqui a nossa realidade em Luanda, em Angola, eu não consigo te indicar uma igreja, por exemplo, exatamente que esta igreja paga, pelo menos para os pastores sêniores, júniores, paga X. Mas, em contrapartida, existe. Isso não podemos também tapar o sol com a peneira de que não existe. Só existem igrejas miseráveis que não têm possibilidade de pagar. Sim, isso existe. Existem igrejas com capacidade financeiras para pagar salário aos seus pastores. Primeiro, porque é um princípio bíblico que o trabalhador deve comer, deve se alimentar, tem direito a um salário, não é? Agora, deve ficar rico? Essa é a pergunta. Sim, então se não, é importante que nós tenhamos em conta. O importante é se deve ou não ficar rico. Eu diria que não deve ficar rico. A intenção de ficar rico é quando se há necessariamente uma fonte que jorra, por exemplo, meios suficientes que não seja uma fadiga para outros. Ok. Certo. Por exemplo, se nós viajarmos no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 9, os versos 7 adiante, nós vamos encontrar um breve histórico aí em que Saul procura, no caso Samuel, para poder ter uma resposta. E nisso, o povo naquela altura tinha um princípio de que não poderiam procurar, no caso eles consideravam como vidente, não poderiam procurar o vidente sem que levem uma oferta consigo. Já imaginou? Então, automaticamente, como o vidente não poderia cobrar de quem poderia lhe consultar, então já era como base, já era como princípio, todos aqueles que pudessem procurar o vidente poderiam preparar assim uma oferta consigo, para que depois ou antes mesmo da consulta, pudesse então fazer chegar a oferta. E mesmo no Novo Testamento, também no livro de Gálatas 6,6, está a dizer que aquele que é ensinado deve partilhar os seus bens com quem lhe ensina. Então, a partir daí, nós estamos a concluir de que todo aquele que trabalha merece e de um salário. Certamente. Então, agora, existem igrejas com capacidade? Existem. Mas o fator dinheiro deve ser consequência do trabalho que o próprio servo estiver a fazer dentro de uma comunidade religiosa. Ok. Não pode ser o ponto de partida, como disse aqui o pastor. Não pode ser o ponto de partida, mas
deve ser vista como consequência do ensino dado naquela comunidade em que estiver o pastor. Então, hoje, quando olhamos para igrejas que não sustentam devidamente, se sustentam, não sustentam devidamente o pastor, podemos dar o caso que seja mesmo um deslize naquilo que é a educação, a educação ou ensino, a instrução do próprio povo com relação às finanças. Por isso que hoje, quando olhamos para a vida do pastor e olhamos para a vida, as condições, no caso do membro, no caso, vamos começar a fazer comparações. Olhas para o membro, se calhar é alguém que tem um trabalho. Olhas para o pastor, é alguém que não é um servo bivocacional. É alguém que trabalha no tempo integral. Então, comparando, muitas vezes a igreja tem a maior capacidade de pagar o salário ao pastor e o funcionário, no caso do secular, não tem a mesma capacidade a empresa em que ele trabalha não tem a mesma capacidade, por exemplo, em que o pastor, do pastor. Vamos simplificar. Por exemplo, caso nós muitas vezes comparamos a vida do membro, dizendo que como é que o membro tem uma vida assim, mais ou menos, ou cheia de necessidade, e o pastor está sempre bem financeiramente. O pastor tem um carro, o pastor tem uma casa, mas o membro não tem casa, vive na casa de renda, por exemplo, o membro não tem carro. Mas agora nós precisamos saber a capacidade, ou seja, o salário que é pago ao pastor é igual ao membro? Que é pago ao membro? Ok. Então nós também devemos nos fazer essas perguntas. Não, mas essa questão se calhar vem porque a igreja, olhamos para a igreja, o membro 90% são fatigados, não é literalmente, mas o pastor está sempre bem. No princípio, eu disse aqui de algo muito importante, disse de duas particularidades. Primeiro, olhar no ponto de vista numérico da igreja, né, de membros da igreja, e olhar no ponto de vista organizativo e administrativo da própria igreja. Existem igrejas que são extremamente estruturados. São estruturados administrativamente. Que têm universidades, certo. Que têm grandes investimentos. Estão bem estruturados. Essas igrejas não têm problema de pagar salário aos seus colaboradores, aos seus cooperadores, aos seus servos. Não têm problema com isso. A maioria das igrejas que têm problema em poder pagar o salário do pastor são aquelas igrejas que estão desestruturadas administrativamente. São igrejas que não olharam nesses aspectos desde a sua implantação. Porque quando se falha na implantação, basta que se falhe um aspecto, poderá comprometer não no momento em que está a ser implantado, mas em tempos posteriores. Então, é aquilo que o meu colega de painel disse. As igrejas falham na implantação, não ensinam os seus membros relacionadamente às finanças, ao pagamento do salário, não é? Ao sustento do pastor desde a sua implantação. Então, isso vem a comprometer que o membro depois vai começar a ficar vai sentir pressionado quando começar a receber o anúncio, por exemplo, para poder cobrir alguma necessidade da casa do pastor, porque o pastor está precisando por isso. E isso não é que o membro esteja totalmente errado. O erro não pode ser atribuído necessariamente ou somente ao membro. Tem que ser também visto aqui esta particularidade do ensino desde a fundação da própria igreja. Então, importa que nessa geração, né, a geração atual em que nascem muitos pastores jovens, nascem muitas novas congregações, muitos novos centros, muitas vezes começada por pessoas jovens da nossa faixa etária. Importa que eles comecem a olhar para esses aspectos. Importa que eles olhem no ensino, quebrar mesmo o tabu que viemos fomentando em nossas mentes, ou na mente da própria sociedade cristã, de que essa barreira da informação sobre dinheiro
pagar, não pagar, entre pagar e não pagar, o que é que deve se escolher? Se importa, porque o pastorado em si é um ofício. Assim como o médico é, assim como temos um professor, assim como temos um psicólogo, assim como temos um jurista, o pastor também é uma profissão, é um chamado, porque nesse aspecto de chamado, não é que o pastor decida ser, antes que ele aceita, importa que nós entendamos que existem, por exemplo, até deixa já dar um passo mais além, que existem dois tipos de chamado, que é o chamado global, em que Sim. todo mundo é chamado para a conversão, né, por meio da pessoa de Jesus, e o chamado específico, que é o chamado para o serviço ministerial. Então, esse chamado ministerial, até mesmo o chamado global, não depende apenas da decisão pessoal, é um plano divino. Ok, É um plano ok. divino, é um plano de Deus. Deus é quem determina quem eu serei, porque nós olhamos, por exemplo, para Jeremias, ele disse para o próprio profeta, antes que tu nascesse, já lhe conhecia, desde o ventre da mãe dele. Então, não é que o pastor decidiu, dormiu, acordou, decidiu ser pastor, que eu vou ser pastor porque eu vou ter um salário na igreja. Não, nada disso. É uma determinação, a vontade de Deus fazer com que a pessoa se torne servo da palavra dele, se torne servo dele. Então, Amém. importa que a própria igreja respeite essa particularidade da vontade de Deus. Maravilha. Certo. Certo. Amado evangelista Xandalova, a pergunta continua a ser essa. Existe em igreja, então, que métodos ali a utilizar? Amém. Existe sim igrejas capacitadas para remunerar, né, com justiça o homem de Deus. Existe, e são várias. Principalmente aqui nesta capital, Luanda. Tem se calhar fazer publicidade, mas existe. Quais são os métodos? Amado evangelista, servo do Senhor, tudo quanto você não ensina, tudo quando o pastor não prega, o pastor não vê. Todas as sagradas escrituras é divinamente inspirada por Deus. Proveitosa para ensinar, corrigir, educar, repreender, para que o homem anda e cresça segundo a boa vontade de Deus. A palavra de Deus não é uma simples palavra. A palavra de Deus penetra além dos nossos pensamentos. A palavra de Deus tem poder. Se porventura o pastor, a igreja, não pauta pelo ensino rigoroso e fervoroso da palavra, a igreja nunca vai ser educada. Em outras palavras, todo pastor que não prega sobre reverência protocolar não vê esse benefício, não usufrui desse benefício, não é tratado com reverência. Maravilha, maravilha. Todo pastor que não prega, isso não é desculpa lá, amados pastores, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade liberta. Maravilha. Todo pastor que não apresenta um Deus próspero, a igreja não prospera. E desculpa, todo membro de uma determinada igreja é parecida ao seu pastor. Pastor, exato. Certo. Exato. Pastor é um modelo. Exato. Por isso é que Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo: Timóteo, meu filho, não permita que se apague a chama da sua vocação. Isso. Amém. Isso. Aleluia. Amém. O que significa dizer que é importante, por isso é que Provérbios, não é? O grande Salomão vai nos dar aquele dote que sem lenha o seu fogo se apagará. Isso. É importante que as igrejas vejam isso, amado evangelista. O que você não ensinar, a igreja não vai fazer. Se você não mostrar um Deus próspero, a igreja não prospera. A oferta precisa ser ensinada. O dízimo precisa ser ensinado. Por quê? Em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia lá diz que os sacerdotes, os filhos de Levi,
viviam sobre sustento dos dízimos e oferta. Isso. Pastor que não ensina, que não prega, que oferta é um ato de adoração, claro que vamos ofertar moeda. E uma igreja onde tem funcionários públicos ofertando moeda, Falta de ensinamento. falta de ensinamento. Falta de ensinamento. Porque nas Sagradas Escrituras encontramos vários temas que nos reeducam como andar. Encontramos gestão financeira, encontramos como levar a tua família em bom porto, saúde e o resto. Mas quando a palavra de Deus tem oportunidade ou encontra aposento no seio da igreja. Maravilha, nós vamos continuar. A pergunta a seguir é esta: quando uma igreja não evolui, peca ou não peca? Porque isso dá a entender que foi o chamado, não é? Eu tenho um chamado, ou temos uns chamados, vários líderes, etc. Mas estamos numa igreja há 60 anos, há 40 anos, há 50 anos, mas ela não evolui. Peca ou não peca? Essa pergunta vamos começar pelo nosso amado Xandão Lovava, que estava a falar e cortamos-lhe. Primeiro, existem igrejas, quando falamos aqui, que têm patrimônios, universidades. Você vai para lá, em termos de infraestrutura, é magnífica. A própria sociedade olha para ela e fala: não, por acaso, sim, senhor. Mas tem aquelas igrejas, como disse uma vez um pastor, você não pode pegar uma igreja, né? Chão é areia vermelha, quintal é de chapa, chapa antiga, tem aquelas madeiras nos cantos da igreja, nos quatro cantos, e você vai meter aqui adora-se o Deus vivo. Aquilo foi tão engraçado, mas levou-me a refletir, pá. Um Deus vivo mesmo, igreja é assim, portanto... E às vezes a igreja está mais de 20, 30, 40, 50 anos. Eu quero saber se realmente uma igreja, quando não evolui, até que ponto fere o chamado e se constitui pecado ou não. Antes, eu quero lembrar lá para casa que a Cheia TV vai realizar daqui a pouco o seu primeiro treinamento sobre comunicação institucional. Vamos começar na província do Huambo, depois vamos para o Bié, para o Ila, possivelmente a terceira província, mas é para daqui a pouco. Em outras palavras, se tudo der certo, estamos só à espera de uma avaliação, começamos daqui a 2 semanas na província do Huambo. Repito, treinamento intensivo sobre comunicação institucional. Um projeto da Cheia TV. Você está em direto com a 9ª edição do programa do podcast Visão Holística e muitos dos nossos amados já estão ligados a acompanharem a nossa magnífica conversa. E rapidamente quero mandar abraço, dizer que esta é a 9ª edição. Está conosco aqui no nosso estúdio Domingos Lima, Estevão Kessongo, Alfredo Constantino José, a.k.a. Carbos. Carbos está conosco. Tivemos aqui a falar que recentemente Carbos padrinhou. Um jovem baixinho na altura, mas com um cérebro muito alto, muita cosmovisão. Estou contigo e não te largo. Bom, voltamos à nossa conversa. A pergunta é: quando uma igreja não desenvolve financeiramente, em termos de infraestrutura, fica claro que não vai conseguir sustentar o pastor, porque a igreja ainda é de chapa, pai. O chão é de areia. Não vai conseguir nada disso. Fere o chamado, fere. Fere até que ponto? Não fere. Constitui pecado ou não? Amado evangelista, uma igreja que não evolui. Amém, amém. Para dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. Dizia muito bem o nosso abençoado presbítero
Obrigado, obrigado. Que Deus, o Senhor, né? Já nós, na nossa altura, somos descendentes de Jesus, ganhamos essa afinidade, essa filiação por parte de Jesus, não é? O Senhor nos chama em duas vertentes, individual e coletiva. Ninguém responde à segunda chamada se não responder sim na primeira. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Essa é a primeira chamada. A segunda orientação, ide. Ninguém faz o ide sem responder se não vinde. Amém. Como a igreja não cumpre o seu papel, quando a igreja perde a essência, a igreja peca. Qual é a missão que nos foi dada enquanto igreja? Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número, acho que Marcos 16, 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E tem um pressuposto. A igreja de Deus tem autoridade. E toda igreja que batiza, cura, toda igreja que cumpre esse pressuposto não tem como não crescer. Bem. É importante que o espiritual e o social andem juntos. Aleluia. E há quem diga que até basta você crescer espiritualmente com verdade, o social vai seguir. Só vai seguir. Quem vence no espírito, o social só acompanha. Quem vence no espírito, o financeiro só acompanha. Ok. Porque nós não podemos pregar um Jesus coitado. O nosso Deus não é coitado. Aleluia. Não, aquelas igrejas de chapa, Jesus mesmo está da pena. Jesus é coitado, Permita tá da terminar, pena. permita terminar. Jesus não é, permita aqui usar aqui um adágio. Jesus não é um cota qualquer que até agora ainda está no madeiro, dizendo que eu não consigo abençoar a igreja X, eu ainda estou aqui, abençoei já o fulano, não tenho mais. Não, não é isto. Não é isto. Não é isto. E quando eu tenho dito que são igrejas inflamadas, não estão a crescer, são igrejas inflamadas. Igrejas com mais de 50 anos de existência, mas continuam onde estão. Tem que se rever essa situação, porque peca. Uma igreja que não cresce, não só desonra os preceitos de Deus, os preceitos bíblicos, como desonra também os membros. Eu sou da província da Huila, estou aqui na capital de Angola, em Luanda. A minha igreja tem que ter condições se porventura me acontecer alguma coisa para me acolher. Maravilha. Sou um membro ativo ácido. Alguém que dizima e participa direito ou indiretamente. Se porventura eu estiver a cair aqui, os meus familiares não tiverem condições, a minha igreja tem que me suprir. Maravilha. Quando a igreja não supre isto, a igreja peca. Falha funcionário. Quando a igreja não dá assistência nos órfãos e viúvos, a igreja peca. Tiago 1:27. Quando o pastor não é honrado, a igreja peca. Quando a família do pastor não recebe condignamente um sustento da igreja, a igreja peca. Irmão, se o salário tem, se o pecado tem salário, por que o pastor não? A igreja peca. Dizer que eu assemelho esta pergunta com a parábola dos talentos. O Senhor chegou, distribuiu talentos a várias igrejas. Outros geraram rendimentos maiores e outros não. E também assemelho com aquela árvore. Estava apenas a fazer, nem sombra dá, nem fruto dá. E o Senhor amaldiçoou aquela árvore. A igreja está na terra para servir de testemunho. Como é que nós vamos servir de testemunho? Vamos pregar que o nosso Deus é próspero. O nosso Deus nos tornou como uma árvore frutífera. Se nós estamos onde estamos. É pecado. E o pecado traz a morte. E a Bíblia, quando fala o salário do pecado é a morte, não fala praticamente de uma morte física, não. É muito, é um leque, é um dossiê de situações. Aleluia.
Um dossiê de situações. Então, as igrejas inflamadas devem se rever com essa situação. Maravilha. Devem se rever com essa situação. Mudar a dinâmica, apesar embora que algumas, não é, estão onde estão, pelo facto doutrinário. Tem doutrinas para já, não é? Eu lanço esse desafio, se calhar, para este painel, não é? Visão holística, nas próximas vezes, nos trazer um tema consoante isto, não é? Doutrinas versus, se calhar, rituais. Algumas igrejas já são rituais. Aleluia. São tradições. Uma igreja que não entende que o Estado é parceiro direito da igreja, não é barreira. O Estado não é se calhar um bicho de 7 cabeças. Não, ainda há fiéis que olham no Estado como inimigo. Razão pela qual eu levanto esse juízo de valor. Igrejas ritualistas, igreja com mentes, se calhar, não sei, porque isso já não é Satanás. Algumas coisas são mesmo percentualmente das nossas próprias mentes, não é? Olham como isso, porque isso também cativa o crescimento da igreja. Ok. Cativa o crescimento da igreja. Maravilha. Temos igrejas que têm pressentimento de pregar para um ministro, de pregar para um governador, fazer um convite, Não pelo convidam menos. Não também, conseguem. Ainda falam, se calhar, vou falar isso em um bundo de Chicholuali. Não pode. Se for do mundo, onde é que está o nosso evangelho? Quer dizer, do mundo. Cadê o idem? Cadê o idem? Aleluia. Amém. Cadê o idem? Então, é importante vermos isso. A igreja é o sal da terra. A igreja testemunha. A igreja testemunha é a presença de Deus na terra. E Jesus Cristo, em todo momento que estava, qualquer sítio, seja na sinagoga, no barco, na rua, ele pregava e dava solução. Porque qualquer movimento, seja de um pastor, uma entidade eclesiástica, de uma igreja, a pergunta que poderia se fazer em qualquer ação seria: se fosse Jesus na minha posição, o que faria? O que faria? Jesus deu solução, Jesus curou, Jesus multiplicou o que poderia ser multiplicado, Jesus pregou. Então, a igreja não pode perder o seu papel. Se não vamos comparar com Mateus 5, versículo 13. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo. O sal está para saborear, o sal está para dar sabor. O sal não pode ser insípido, porque senão é lançado fora, não presta. Todas as igrejas inflamadas devem rever essa situação. É importante olharmos o porquê que estamos onde estamos. Tantos anos, as igrejas que nasceram, ainda tem igrejas que havia os evangelistas afiliados, os evangelistas saíram, foram abrir as suas próprias igrejas. Agora evoluiu, cresceu mais do que a igreja onde ele saiu. Maravilha. Nós. Presbítero, a igreja, muito obrigado, amado Xandalovava. A igreja que não evolui peca. Peca porque falha o alvo. Amém. O que acontece? Vamos falar atualmente. Quando o nosso evangelista esteve a falar, não agora, anteriormente, eu acrescentei nas palavras dele. Eu disse que toda ovelha ou todo povo numa determinada igreja é parecido ao seu pastor. As igrejas que estão estáticas, muitas vezes a culpa não deve ser atribuída ao povo. Deve ser olhada em 2 aspectos. Quem realmente é o povo que está naquela igreja e quem realmente é o pastor que está a dirigir ou a pastorear aquele rebanho. Ok. Quando olhamos na falha ou na falta de evolução da igreja, temos que associar essa falta de evolução com a pessoa do próprio pastor. Maravilha. Porque os atos, não é, a prontidão do membro da igreja, ela é consequência do que recebe, do ensino que recebe do pastor, do seu pastor. Então, logo, nós só conseguimos olhar ou ver, encontrar uma igreja em constantes mudanças
não é? Tendo a sua dinâmica em função dos tempos que vão passando, se adaptando aos tempos em cada época, em função da própria visão que o pastor tem para com a igreja. O pastor tem que ter a noção do quão é importante para o povo que Deus lhe deu para pastorear. Então, logo, nós temos que olhar também no aspecto visão. A visão do pastor determina o crescimento da própria igreja que ele dirige. A visão do pastor determina, no caso, o desenvolvimento da igreja. Se o pastor não tiver projetos, não tiver metas, não tiver objetivos, não tiver visão estratégicas para a própria igreja em que ele está, ele vai ficar no tempo e no espaço totalmente perdido. E ele vai ser envergonhado pelos próprios cooperadores que anteriormente faziam parte, não é, do seu pastorado. Aquilo que nós ouvimos que o evangelista disse, existem até cooperadores, por exemplo, que se desassociam de uma determinada igreja e abrem as suas próprias igrejas. Por quê? Porque eles, até um certo ponto, entendem que a visão do líder é estática, a visão do líder é limitada, a visão do líder impede até aos próprios futuros líderes. Então, se não é pecado você sair livremente, sem necessariamente fazer confusão com o teu líder, eh, eh, porque queres crescer. Porque o chamado, no caso, cada um tem o seu próprio chamado. No caso, cada um tem o seu próprio ministério, cada um tem seus dons. E até porque os dons, por mais que sejam muitos, nem toda a gente consegue ter todos eles consigo só mesmo. Por isso é que nós dependemos um do outro, não é? A igreja é como um corpo. Então, nela contém as mãos, contém a cabeça, contém o pé. Então, todos esses conseguem fazer, no caso, andar a igreja. Ou seja, o pastor precisa ser humilde em reconhecer quando lhe está a faltar uma visão estratégica para atingir um certo objetivo. Logo, quando isso começa a acontecer, está a admitir que ele não é perfeito e que ele precisa também do apoio dos outros, precisa do auxílio dos outros. Existem pastores que não pensam nessas particularidades e, obviamente, acabam ficando estáticos, perdidos no tempo. E olha para a igreja, e o próprio membro, até às vezes ele prefere não pensar nisso, e o próprio membro da igreja dele, aquele membro que acabou de converter há 3 anos atrás, então ele vai ver, eu estou aqui há 3 anos, aquela igreja há 3 anos atrás, quando eu me converti, não estava assim, como é que está assim? Tá bem? Então, porque os membros em si, não é? As ovelhas que são pastoreadas, elas conversam entre si, então importa que o pastor olhe para esses aspectos, para que a igreja dele não fique estática, para que a igreja não fica limitado. É preciso tirar o pensamento fora da caixa e olharmos no que é necessário fazer, porque assim estaremos a caminhar com a igreja rumo, não é, ao encontro da excelência, porque o serviço sacerdotal precisa ser feito com todo rigor e com todo primor. Como? Nós trabalhando, volto a dizer que nós já tivemos aqui a discutir, trabalhando integralmente ou não, nós precisamos ter tempo suficiente para pensar sobre a igreja. Maravilha, uau. Precisamos pensar necessariamente, precisamos perder noites se preciso for, perder dias se preciso for, consultar Deus se preciso for, o que é necessário, qual a necessidade da igreja. E ali vem um aspecto importante que é de auscultação. Auscultar o povo que você dirige é importante. Não é que no processo da auscultação você vai encontrar afronta, não. Vai encontrar confronto com o liderado, não. É importante que o líder olhe para a auscultação como motor para alavancar numa mudança necessária da igreja. Por isso que nós vemos que as igrejas, por exemplo, que estão sendo mais evoluídas, são igrejas
abertas de opiniões. Existem igrejas que não são abertas de opiniões, isso precisamos reconhecer. Aquelas igrejas que não são abertas para opiniões, sinceramente, que até o meu colega aqui me disse para nós que são igrejas inflamadas. Precisamos entender e escaparmos disso, escaparmos desse vale de que não podemos estar numa igreja ou não podemos conduzir uma igreja que seja vista como igreja estática. Igreja que está há 20, 50 anos não consegue se adaptar ao tempo, não consegue corresponder à expectativa do próprio, terrenamente do próprio povo que ele dirige, ainda é meio complicado. Por exemplo, há um slogan que está a se usar muito neste ano, desde o ano passado, aliás, através do reverendo Antônio Graça, que é presidente legal da Igreja Evangélica Pentecostal de Angola. Ele diz que a igreja precisa ser visível, a igreja precisa ser audível, a igreja precisa ser vertical. Quando a igreja é visível, até aquele que não é membro daquela igreja consegue notar os efeitos da igreja que a igreja está a fazer. Quer dizer, uma evangelização se a igreja abrir a boca, olho para a igreja e me converto logo. Me converto logo. Quer dizer, A imagem vem. sim, eu mesmo sendo de uma outra denominação, vai me criar curiosidade de poder ir pelo menos cultuar um dia naquela igreja. Senhora, então isso é a visão que o pastor deve ter. Tipo, a igreja tem que ser visível, a igreja precisa ser vista. Maravilha. E quando é audível, por exemplo, a igreja precisa ser ouvida. Como é que deve ser ouvida? A igreja tem que ser, por exemplo, Jesus entrando para a cidade, não é? Jesus entrando para a cidade, havia um cego em que ouvia que Jesus fazia tantos milagres. Havia uma mulher que estava há 12 anos, por exemplo, não é? Com fluxo de sangue. Ela já havia consultado vários médicos, mas chegou uma altura em que ouvia que Jesus estava a fazer o quê? Estava a curar. Então, toda essa fama, não é? Resultou, no caso, resultou na curiosidade dessas pessoas. Quer dizer, construiu uma imagem de Jesus. Tanto que a mulher só pegou certo. no traje de Jesus. Logo, então, Não somente tocar. certo. A igreja precisa ter efeitos que lhe permitam ser ouvidas. Sim. As igrejas precisam ter efeito, fazer obras que precisam ser ouvidas. Quer dizer, isso é um dado curioso. Uhum. Ouviu-se tanto de Jesus que a fé dela cresceu e havia pessoas que andavam com Jesus, nem tinham essa fé. O mais agravante, não tinham, não conheciam Jesus. Chama-se a ponderação dos interesses de Jó. Isso. Alguém desesperada que já gastou tanto, já foi em Quimbanda, Olha, tem doutor, sem imaginemos. solução. Então fez a criatividade. Ela Isso. pensou, somente eu tocar, serei Vou sarado. ter algum efeito Exato. positivo. Então, imaginemos que nós, quando não nos comprometemos com a missão que nos é incumbida, mas vale, eu digo, infelizmente, o ministério, ou seja, quando nos é separado, não é, para o sacerdócio, infelizmente não se pode revogar, não se pode. Sim, porque quando você não tem vontade de fazer melhor a igreja, recuar. é melhor recuar. Ou peça, por exemplo, uma demissão ao colégio, peça uma demissão, porque Acredito que muitos fariam, né? Só porque E isso porque traz morte. sim, porque Isso traz imaginemos, morte. só que também a continuidade, né? Não é que tu vais renunciar, por exemplo, no sentido de desistir de ser pastor, desistir de ser evangelista ou presbítero. É no sentido de te dar uma missão que tu tens uma congregação, tens um centro a dirigir, ok. Não tens tempo. Escreva. E por enquanto não tenho tempo para poder, não é? Vas atender a um certo tempo ou as prioridades que tu tens. Tu estás a ser sincero. Exato. Agora, quando tu permites que a igreja não seja vista nem ouvida, estás a impedir, no caso, a continuidade da proclamação do próprio evangelho. Sim, Porque sim. Jesus, nesse período que eu citei, em que a mulher foi, procurou tocar, em que o cego ouviu, procurou chamar, eram momentos apenas de demonstração. Sim. Era um momento de demonstração. O que Jesus estava a fazer era construir, era ensinar os apóstolos para que pudessem dar continuidade
da vontade do Pai, que as pessoas pudessem entender. Então, esse, atualmente, não é uma coisa diferente, não é uma missão diferente das igrejas. É essa a essência da missão das igrejas. Maravilha. Fazer com que as igrejas sejam vidas. Aliás, eu ainda não terminei ainda sobre esse slogan. A verticalidade da igreja. Sim, sim. A igreja precisa ser no visível, audível e vertical. Vertical como? A igreja vertical, ou seja, a visão que a igreja dá, ou seja, quando o povo vê a igreja por meio da visão, quando o povo ouve sobre a igreja, essa audição, essa visão que o povo tem para com a igreja precisa permanecer. Eis ali a verticalidade. Então precisa permanecer em pé, continuidade da obra, adaptação em tempos. Por isso a Bíblia tem todas essas matérias que nos ensinam a permanecer, a fazer permanecer a obra de Deus em pé. Maravilha. Isso, muito bem. Pastor Cachicote, a pergunta é a mesma. Há aqui um dado curioso que me veio à cabeça quando o nosso presbítero falava do exemplo da mulher do fluxo de sangue. Quer dizer, Jesus nos ouvidos, né, vou usar aqui a expressão, nos ouvidos daquela mulher, ele ouvia tanto, pleonasmo aqui, ele ouvia tanto de Jesus tão bem, que os feitos de Jesus lhe levou a ter uma fé, né? Isso. Uma certeza que não é para. Eu vou tocar nesse homem que nunca lhe vi, só ando ouvir a falar. Vou tocar nesse homem e vou curar. Quer dizer, ali está a importância de uma igreja ser tão ouvida positivamente, mas tão ouvida que quando eu ouvi falar, olha, igreja tal, a minha fé cresce, eu olho para ela, me converto de imediato, mas tem aquelas igrejas que não evoluem, mano. Essas matam, pecam, e até que ponto elas podem ferir o chamado? Elas pecam. Maravilha. Pecam, e aqui podemos chamar de pecado à resistência à graça. Ok. Sim, Uau, porque uau. nós, Deus não nos chamou, Deus não nos criou para sermos miseráveis. Primeiro caso. Maravilha. Isso. Ah, Deus não nos criou para sermos miseráveis, Isso, né? isso. Grande frase. E é bem claro, Gênesis. Ele nos deu capacidade para dominar outros seres. Então, aquele que tem capacidade de dominar outros seres, como é que a igreja fica mais de 50 anos e ela não evolui? Problema. Pecado de resistência à graça. Como é que é esse pecado? João 8:32 está a nos dizer que conhecereis a verdade. É verdade, liberta. Quando nós conhecemos e não praticamos, Ok. desconhecemos. É desconhecer. Porque eu sei que a verdade é essa, o caminho para a evolução é este. E eu estou em verdade para o outro. Não tenho como crescer. Falta verdade nas igrejas que continuam raquíticas. Falta verdade. Não querem admitir, não querem aceitar essa realidade. Não querem aceitar. Porque eu, quando estou com algum problema e sei que a solução está no evangelista Xandalovava, eu não vou ao evangelista Benguino. Ok, certíssimo. Eu sei onde está a solução. Logo, aí tende a haver que cooperação. Eu preciso cooperar, preciso ir pedir, buscar experiência, porque eu também quero evoluir. E atenção, imagem vende. Há membros que saíram de uma denominação para outra só pela imagem. Parece mentira, isso acontece muito. Dá a sensação que está a evoluir, mas não vou ficar numa igreja de chapa anos e anos. E outras só por ouvir que E ali tu tens as convicção coisas estão a que acontecer. contribuis, que dizimas. Certo. É Mas ela complicado. não evolui. Não evolui. Falta de cooperação, falta de visão. E chegamos até a esse ponto. Isso envergonha o próprio evangelho, não? E muito. É pecado. Porque estamos a olhar, estamos numa era, pastor Cascote, que os não convertidos dizem assim,
Vocês da igreja, Deus não existe, sofrem só bué, vê só vocês da igreja. Isso parece que vergonha mesmo. Não parece. É uma É realidade. realidade. E nos perguntamos, será que Cristãos sem resultados, mano. Deus daquela igreja que está evoluída é diferente daquela que não está? Grande questão. Precisamos refletir sobre isso. Estamos a pecar. Muito. Estamos a pecar. Logo, temos que ser verdadeiros. Se der para reiniciar, vamos reiniciar. Mas que façamos as coisas certas. E nessas situações não pega o suposto patrocínio para o tempo integral. Não pega nessas Não tem situações. como. Não tem como. Não tem como. Como é que vamos sustentar um pastor, não é? Que tem a sua família, não é? Como é que queremos que um pastor largue o seu emprego para servir somente a igreja, sabendo que a oferta no domingo Moedas. é 7.000 É kwanzas, difícil. É difícil. vezes 4 que em um mês Difícil. não cobre a renda do pastor. É difícil. E a igreja está como está. Precisa ser requalificada. A igreja está a pedir. Como é que a igreja está cheia de necessidade mais do que o obreiro. Logo, não tem como. O modelo a tempo integral para as igrejas que não evoluíram não pega. Não pega. Eu vi uma igreja, eles têm uma universidade, passei por lá, disseram: olha, aqui é a casa do bispo. Deu-me vontade de ser bispo, mano. E olha que nessas igrejas, não é? Eles não olham para o bispo com um sentimento de que está a comer o nosso dinheiro. Não. É o nível em que eles chegaram. Para eles é normal. E se calhar podiam fazer mais. Uma consciência já muito diferente. Claro. Isso. Aí o ensino foi feito a partir da base. E foram crescendo. Não tem esses problemas. De olhar o pastor apareceu com um fato novo. Não, Mas se a calhar- casa do bispo é mesmo casa do bispo. É mesmo casa de verdade. Tem de ser. É Tem de casa ser. do bispo. Tem de ser. Paulo, Dá-se valor ao obreiro aí. Exato, exato. Quando se diz que o obreiro está a vir, está mesmo a vir. O Breno tá bem, tá... Não, maravilha, maravilha. Bom, produção, temos mais quantos minutos? A produção tá muito chata hoje, hein? Não sei se é porque o Thiago Sonjama não veio. Bom, nós estamos quase a terminar. Estamos quase a terminar. Nós queremos pedir aqui aos nossos convidados que vão deixar aquele apelo, não é? O apelo é aquele. Vão deixar uma mensagem que acha que tem que deixar a sua preferência, mas a pergunta que se coloca é, rapidamente, vamos começar aqui pelo nosso bispo, presbítero nesse caso. O que fazer então para que as pessoas aqui, os fiéis, os pastores, se revêem, abraçam a causa de que não, eu vou me dedicar mais na igreja, porque a igreja, o perigo é qual? Essa falta de não termos tempo integral, a igreja fica muito tempo fechada, ela só abre se calhar aos domingos. E a igreja que abre talvez aos sábados, porque fora, nós somos adventistas, abre aos sábados porque tem lá um ensaio de sei lá o quê, mas a igreja raramente fica aberta todos os dias de semana. E do ponto de vista espiritual, parece que é fatal, porque às vezes o membro quer... vou lá na igreja, tive um sonho não muito bom, se calhar quero a mão do pastor ou do ancião, qualquer líder ali, do presbítero, do evangelista, para orarmos a favor daquilo. E a igreja está sempre fechada, é só os domingos que a igreja abre. Então, o que fazer, o que as igrejas devem fazer para que nós, líderes, nos revemos na causa de estar a trabalhar a tempo integral na própria igreja? bela pergunta. Primeiro, aí está a grande diferença. Produtividade é diferenciada pela disposição do próprio pastor. Ok. Aquele pastor que trabalha tempo integral na igreja, ele
acaba sendo mais produtiva. A igreja dele é mais produtiva, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista numérico, porque ele está ali sempre, tem tempo para consulta pastoral, tem tempo para ensino, tem tempo suficiente para estudar a própria palavra, tem tempo para interpretar novos métodos, tem tempo suficiente para servir. Diferente do pastor que trabalha, por exemplo, bivocacional, ele divide o tempo dele, tem que dar tempo ao César, tem que dar tempo a Deus, então acaba não correspondendo à expectativa ou à necessidade da própria igreja. Então, o que deve-se fazer é pensar igreja, como pastor deve pensar igreja. Ter disponibilidade. Ainda trabalhando no sentido bivocacional, deve ter tempo suficiente, deve dividir em três, porque família é importante. Não é? Tem que ter tempo suficiente para a igreja, tempo suficiente para o trabalho, tem que ter tempo suficiente para a família. E no tempo reservado para a igreja, não deve ser um tempo de improviso. Porque sim, porque quando é improvisado, acabamos não tendo o efeito que nós precisamos. É importante que esqueçamos o improviso e apliquemos, no caso, o empenho, o afinco, porque Paulo ensina a Timóteo, né, nas recomendações, ele diz que aos presbíteros que presidem bem, que ensinam bem, devem ser reconhecidos com dupla honra. Você não pode exigir dupla honra se tu não prestas bem o teu serviço. Maravilha. Então, só deve exigir, só deve cobrar a honra quando você, por si só, é sincero em reconhecer que realmente tu prestas um serviço com todo o tempo, com toda a disponibilidade, com toda a sapiência da parte de Deus. Então, quando você tem disponibilidade, tudo bem. O importante aqui é que nós pensemos, quem nos chamou não foi a nossa própria vontade. Quem nos chamou foi Deus, e por causa da vontade dele, nós devemos reconhecê-lo como Supremo e disponibilizar tempo suficiente, dedicação, afinco na própria obra dele. Então, isso resumimos, é ter mais disponibilidade para a obra. Assim a obra evolui. Evangelista Xanda Louvava. Amém. A Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, lá enfatiza: todos que se amam. Uau, sim. uau. A mesma Bíblia, no Novo Testamento, relata que todo aquele que sabe que estou bem não faz, comete pecado. Por isso é que Jesus Cristo teve que capacitar 12 para continuar da sua obra. Efésios 4, versículo 11: o mesmo que subiu e que desceu, deu dons ministerial para a emancipação da igreja e o crescimento da obra. É importante que cada um faça a sua parte. Independentemente de qual seja a igreja inflamada ou não, um conhecimento que eu gostaria de partilhar aqui: Deus não parte o vaso que ainda pode usar. Amém. Isso nos garante a revelação de João lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Arrependa-te, lembra-te, pois, de onde tu caíste. Ainda podemos ser igreja. Se voltamos, reconhecermos e voltamos a praticar as primeiras obras, ainda seremos igrejas. Porque a igreja foi criada para uma missão. E esta missão deve ser expandida. A igreja não pode, independentemente de quais sejam as nossas necessidades físicas, sociais, não é? Ou espiritual, a igreja não pode ficar mais de 48 horas fechada. Okay. Por isso é que ele dividiu os dons ministeriais. Uns a pastores, outros a evangelistas, outros a doutores, outros a mestres. E o pastor foi buscar outro sustento, né? O pastor bivocacional foi buscar outras coisas. Deve ter o ancião, deve ter o diácono. Principalmente nesta nossa época, amado Biguino Malaguês. Dízimo não se dá só no domingo. Porque também tem igrejas que nos ensinam a ser gatunos.
Nem todo mundo deve depositar seu dízimo mensal. Nem todo mundo tem um salário mensal. Vamos supor. A igreja fica fechada, só abre no sábado para ensaiar. Eu fiz um negócio, não é? Vamos supor, não é? Fiz um negócio ali que me cai 20 milhões de kwanza. Preciso depositar o meu dízimo na segunda. A igreja está fechada, torna-se pecado. E se eu não chegar na segunda-feira, eu também não posso privar os meus projetos para esperar domingo para dizimar. E dízimo de 20 milhões são 2 milhões. São E 2 a igre- milhões. E se eu não mandar na segunda-feira, Na terça tenho no um plano domingo B. vão mandar só Estou no 500 Dubai. mil. Estou no Dubai. E como não é pecado dizimar na igreja do Dubai? Vocês perdem, torna-se pecado. Não é, Então, mas Há uma parte haja maturidade para o membro, não é? haja maturidade para Sim, o membro. tem Mas que eu- haver maturidade. deve Mas eu não separar, posso. deve separar desde o momento que ele consegue um O rendimento. novo Claro, tempo precisa não separar. permite. Permitam terminar, Certo, abençoados certo. irmãos. Se porventura a bênção me caiu na segunda-feira e eu tenho uma passagem para Dubai na terça-feira, eu vou para Dubai. Na igreja tem IBAN. E se a igreja está fechada, Transfira o A igreja dinheiro. tem IBAN. duvido muito que se a igreja inflamada tenha esse dinamismo. Duvido muito. A igreja tem Mas IBAN. pronto, Diferente. mas pronto. Certo. A minha palavra é: cada um faça a sua parte para o crescimento da igreja. Tá bem. Os que se amam conversam. Para que isso termine, é necessário que cada igreja, não é? Tem sempre um irmão formado em economia, empreendedorismo, Sim. não sei onde, em qualquer área do saber. Devem É ser importante aproveitados. que essas pessoas, não é, com o seu saber, sirvam a igreja. Com o meu conhecimento, não é, sirvamos a igreja e as nações. Tenho dito, obrigado. Pastor Alexandre, o que fazer então? Certo. Para terminar, nós queremos dizer que tanto o modelo pastor a tempo integral como bivocacional, não é? Os dois prestam. Os dois prestam. O que vale aqui é fidelidade. Maravilha. O que vale é fidelidade. Nós temos que ser fiel. É verdade que no modelo a tempo integral há mais tempo. Há mais tempo. Aí o obreiro tem mais tempo para orar, para visitar, e o membro sente-se mesmo confortado. Já no outro, é um grande desafio, mas deve ter tempo para a igreja. Tem que ter tempo para a igreja. E por outra, queremos também chamar a atenção aos membros para não olharem na pessoa do pastor como o super-herói, aquele que vai trazer todas as estratégias Como para homem de o ferro. desenvolvimento da igreja. Isso. É preciso ajudar o pastor, porque há pastor que provavelmente não tem a visão que o membro tem. Então o membro deve passar a visão ao pastor. Estamos a falar de unidade. As igrejas que estão evoluídas ou que evoluíram, Sim, são unidas. evoluíram na unidade. Maravilha. A unidade traz crescimento. E as igrejas que não crescem, a maior parte delas, se fazer aí um censo, elas vivem de costas viradas. Por isso é que temos este resultado. Temos igrejas que, se você entrar no terreno, vai ver jovens bem-sucedidos financeiramente, academicamente, mas a própria igreja não tem bons resultados. Você entende que se calhar aqui está a faltar união. Claro. Unidade, Membros que sim. podem injetar financeiramente em muitos projetos, 2 milhões, 4 milhões de kwanzas, mas a igreja não anda. São igrejas que provavelmente poderemos encontrar igrejas que vivem de alas. É que eu sou da ala do amado Benguido Malaquias. Uhum. Eu tenho ideia que se eu dar agora para o evangelista Standalovava, não é? A igreja vai evoluir no tempo dele. Isso. Uhum. E isso fere, não é? Aquele que é o apoio. Isso faz com que também essa igreja não cresce, não cresce. evolui. Não estão de acordo. Aí a graça não aparece. Darão juntos se não tiverem de acordo. A mãos 3-3. Então, Não é possível, Não é não é possível. possível. Sim. Portanto, é preciso estar unido Exato, para haver desenvolvimento. exato. A igreja, como disse, tem quadros e tem posses, mas estão como estão.
ainda o chão é vermelho. Ainda o chão é Cadeiras vermelho. brancas. Portanto, devemos nos unir para que tenhamos igrejas fortes e evoluídas. Maravilha, união, fidelidade, aqui Isso. conversas, entendimento é o segredo para a evolução de qualquer igreja. Bom, estamos a terminar, queremos rapidamente recordar que daqui a pouco o treinamento intensivo sobre comunicação institucional vai acontecer. Vamos começar na província do Huambo. Isso é para daqui a pouco. Cheia TV Podcast Visão Holística, nona edição. Hoje o Cardoso Capingala esteve com Domingos Lima, Estevão Kessongo, Alfredo Constantino Carboso, José. Entre o chamado e o sustento, pastor em tempo integral ou empregado secular. O dilema do chamado e do sustento. Pastores, querem rapidamente mandar abraço lá para casa, para alguma pessoa? Vamos começar aqui. A quem vai mandar um abraço? 30 segundos. Desde já agradecer pelo convite. Maravilha. É uma experiência boa. Amém. E precisamos orar para que o projeto continue. Dizer lá para casa que o nosso pastor Cachicote é coordenador de uma paróquia de Betânia. Quando é que vamos ter o envelope de doação da paróquia de Betânia para o nosso podcast? Já. Vamos Já, fazer já. isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Maravilha. Precisamos orar para que o projeto continue. Amém. Porque parece mentira, através desses projetos, as pessoas se revejam e acreditam realmente que podemos seguir. Abraços para a minha família, minha Amém. esposa e meus filhos, a Amém. minha congregação e a todo mundo que conhece essa voz. Deus é conosco. Muito obrigado, evangelista Xandalovava. Quando é que a Willa vai trazer então, vai mandar a transferência aqui no nosso IBAN do podcast e quais são os abraços? Acho que esse desafio fosse bom se fosse direcionado pessoalmente, porque não respondemos a ilha toda. Mas somos gratos por nos solicitar. Obrigado para já também pelo convite. Antes de nós entrarmos aqui neste aquário, nesta estação, eu conversei um bocadinho com um abençoado evangelista Cardoso. Eu disse que não, Deus tem abençoado, na verdade, então nós também vamos reconhecer com o nosso Amém. envelope. Amém. Não prometemos, mas vai chegar. Amém. Vai chegar. Prontos, abraços vão primeiramente para minha esposa que está ligada, a minha irmã também, Maravilha. a minha família no geral, a toda a juventude a nível nacional, não é a nível nacional, que estão em preparação do 45º aniversário. Também lançamos esse desafio, não é? De seguirem, se possível também mandarem os seus envelopes, porque o projeto é louvável. E a todos quantos estiveram ligados, que nos acompanharam, nosso forte abraço e que Deus possa abençoar todos nós. Muito obrigado, nosso presbítero. Pois é, os meus abraços, antes de mais, né, agradecer a Visão Holística pelo convite. Maravilha. Muito obrigado, que Deus possa abençoar este podcast e que cresça mesmo, quer em termos de visão e cresça administrativamente. No entanto, os meus abraços vão para o grupo Geração Eleita, porque o convite veio por meio mesmo da visão de um dos líderes. No entanto, vai o abraço para os membros da visão, ou seja, da Geração Eleita. E por outra, vai para também a minha esposa, no caso, a minha família, a minha esposa, os meus 2 filhos, e vai para o Ministério Belém, toda a comunidade do Ministério Belém, Centro Evangélico Rio Jordão, da Igreja Evangélica Pentecostal em Angola. Portanto, alguns estão aí a nos ouvir e a nos acompanhar. Então, muito obrigado a todos e fica aqui, expresso os meus abraços. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso presbítero, membro do projeto Geração Eleita, uma organização de líderes de jovens de várias igrejas. Isso. Brevemente vão realizar a sua atividade. Vamos estar atentos melhor para darmos aquela garra. Geração Eleita, recebam do bons abraços. Não esqueçam, caríssimos internautas, quarta-feira, grande entrevista com o número 1 da Igreja Cheia em Luanda, Reverendo João Pascoal. Fiquem ligados, quarta-feira, às 21 horas, vai ao ar a grande entrevista.
Foi um prazer, gostei da nossa conversa, caríssimos convidados. Muito obrigado, todos dotados de capacidade argumentativa. Presbítero Rungo Barros, evangelista Ezequiel Xandalovava, pastor Alexandre Cachicote. Estamos juntos até na quarta-feira. Eu sou Benguino Malaquias, evangelista. Intitulei-me o comunicólogo que o mundo precisa. Aquele abraço, estamos juntos.